Nós temos tempo aí para 2 blocos de questões. Eu sugiro que as pessoas que querem fazer as perguntas possam se dirigir aqui ao púlpito. A gente está gravando, seria interessante gravar as questões também, tá? A gente faz em bloco, tá? São 3. Paula Reis, Carliane, Cida. Mais alguém? Mais alguém tem interesse em perguntar? Pode ir, professor. Bom dia, professor. Eu sou professor aqui da UFC, do curso de farmácia, e nós estamos vivendo num contexto de novas diretrizes curriculares para o curso, aonde nós vamos trabalhar o currículo por competência. E aí, assim, na sua apresentação, a ideia ainda é do professor como centro da atenção, né? E no currículo por competência, nós passaríamos a facilitador. Aí eu queria que o senhor contextualizasse um pouquinho como é que o senhor vê esse processo. Uma outra coisa importante que está acontecendo atualmente é o ensino à distância, né? Inclusive cursos da área da saúde, propostas de que ocorra o ensino à distância, dentro de uma qualidade muitas vezes questionável. Então, queria também saber qual é a opinião do senhor com relação a isso. Bom dia a todos e a todas, especialmente ao professor Lucchesi. Muito feliz por reencontrá-lo, já estive em outros momentos. E também porque aqui eu vou tecer uma conversa, que já conversamos até pelas redes sociais. Na sua fala, professor, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre essa relação mútua, né, entre a sala de aula e o contexto. Porque a escola e a sala de aula não pode ser visto como a salvaguarda, né, de toda uma exclusão social. Nós fazemos parte, sim, mas numa perspectiva, ao meu olhar, humilde, de uma relação mútua. Então, a gente não pode fugir dos contextos que estão aí. E dentro desses contextos, a política educacional do país hoje, ela está muito focada nas avaliações externas. Há um furor, há uma obsessão pelas avaliações externas. E o que ensinar e o como ensinar, muitas vezes é moldado, é enquadrado, voltado para as avaliações externas, os ditos resultados. Então, a minha pergunta é, qual é a sua visão com relação a essa ressonância das avaliações externas dentro da sala de aula na avaliação da aprendizagem? Bom dia a todos e a todas. E, inicialmente, agradecer a professora Bernadette, né, claro, o professor Cipriano Lucchesi, que é muito disponível, assim, em e-mails, tudo que a gente precisa. Eu sou professora no curso de Pedagogia em Cajazeiras, então já tive umas estudantes que o entrevistaram quando ele esteve naquela cidade da Universidade Federal de Campina Grande. E a minha inquietação está um pouco ligada da colega anteriormente, né, falando, mas, assim, o que mais me incomoda atualmente, professor, é com relação à avaliação para o mercado e avaliação emancipatória, né? Se a gente pode pensar um projeto de educação nesse país, né? E aí eu já digo fora Temer, Lula livre, porque nós temos uma condição muito perversa com a escola pública, né? E aí o cuidado, não sei, não tem muitas leituras, mas assim, como podemos resgatar o papel, a valorização da escola pública nessa política neoliberal, né?
Então, enquanto professores, a desmotivação é um pouco grande, né, com os estudantes que, ai, professora, não adianta, nós temos que estudar, e o que nós seremos, né? Com a desvalorização. Por mais que a gente tente motivar, é difícil, né? Então, assim, talvez é um desabafo, mas, assim, quais são as dicas ou como que nós, professores, podemos, então, permanecer sendo sujeitos, né, da valorização da educação nesse país, professor? É isso. Você quer falar logo as duas e a gente responde tudo e encerra, tá? Bom dia, sou Cláudia, professora de ensino fundamental da Rede Pública de Fortaleza. No início da fala do professor, é uma honra estar aqui, sei da sua história, né, pela educação, pela avaliação principalmente, que é uma temática que me interessa muito. No início da sua fala, você responsabilizou o professor pela aprendizagem. Fiquei chocada, chateada também, porque eu pensei na minha realidade na sala de aula, com toda a precarização da escola pública, né, que a escola, na lei, ela é para todos, mas na realidade não, a gente sabe. E foi colocado, né, o modelo excludente que nós vivenciamos, né, atualmente, há muito tempo, a gente vem lutando para transformar essa escola para todos. Mas a questão é que você foi falando mais e contemplou bastante o que eu penso, eu acredito que a maioria aqui também. Porém, eu fiquei me perguntando, e a formação da graduação? Será que nós, professores, a gente tem uma preparação suficiente para garantir essa aprendizagem na prática da sala de aula? Será que nós não saímos também da universidade precisando de mais qualificação? E eu não estou falando de pós-graduação, eu estou falando mesmo de sair da graduação com uma qualidade melhor enquanto professor. E a gente encerra depois de você, tá? Depois dele, que está aqui em cima, tá bom? Porque a gente faz um grande bloco de questões e encerra, tá? Bom dia, professor. Nós sabemos que seguimos um plano nacional curricular, né? E, diante de tanta experiência, depois de ter acompanhado tantas mudanças na educação, a sua esperança, seu objetivo, né, que isso mude. Você acredita que logo nós podemos passar por essas mudanças de educação, em questão de avaliação, em questão do aprendizado, porque o número só cresce, né, principalmente em ensino fundamental e médio, o número de alunos numa sala ele só cresce. E isso dificulta um pouco o aprendizado, todos sabemos. Você acha que essa é uma mudança que nós vamos ter em breve no nosso plano curricular? Bom dia. Meu nome é Marcos, eu sou professor do Ensino Fundamental 2, no município de Pacatuba, e o senhor abordou, primeiro parabéns pela palestra, o senhor abordou a respeito das provas externas. E aí um questionamento que a gente faz enquanto professores do ensino fundamental é até quando os alunos estão aptos a participarem dessas provas externas? Ou será que eles não estão sendo apenas remanejados de uma série para outra? Porque nós, enquanto professores de Fundamental 2, nós já pegamos os alunos no 6º ano. Como é que eu, professor de Geografia do 6º ano, vou conseguir avaliar um aluno de forma adequada se ele chega nas nossas salas sem saber ler? Se ele chega nas nossas salas sem o mínimo de compreensão possível que ele teria que ter tido em séries
anteriores, se esse método de avaliação externo não está apenas jogando um aluno de uma série para outra sem que ele tenha tido um nível de aprendizagem satisfatória. Obrigado. A última, tá? Senão não dá tempo e a gente tem hora para sair pelo embarque do Cipriano. Bom dia. Fico muito feliz de revê-lo novamente. E, assim, eu sou funcionária pública do município, atuei como professora e também agora como supervisora. E aos 33 anos de caminhada, realmente me preocupou muito essa questão da exclusão de que você fala, E eu procurei estratégias ao longo de minha caminhada para reverter esse quadro. E uma das coisas certezas que eu tinha, que é o que você fala, é que toda e qualquer criança tem condições de aprender, desde que as condições sejam dadas, E uma estratégia que eu utilizei muito foram os jogos, e realmente eles perceberem de que tinham capacidade, que tinham potencialidade, e a cada acerto, a cada aprendizagem, eles eram aplaudidos. E nessa caminhada, eu tenho percebido que esse trabalho tem ajudado essas crianças a melhorar a autoestima, a fortalecer a identidade, a mudarem o comportamento na sala de aula, e também a aprendizagem, aprendem. E isso reverte também no professor, que também muda as crianças. E quando eu recebo as crianças, ela diz, esse aluno é isso, isso e isso. Quando eu recebo a criança, a impressão que eu tenho é que a criança que eu estou não é a criança que me falaram. Porque geralmente são crianças questionadoras, inteligentes, que se envolvem, Então, assim, eu quero dizer que isso foi uma coisa que me inquietou e que eu tenho tentado contribuir para que haja essa inclusão. E que eu fico feliz pelos resultados que isso tem acontecido. Obrigada. Bom, então, alguns comentários sobre as diversas observações que foram feitas aqui. O primeiro comentário geral que eu quero fazer é assim: a gente, eu e vocês, nós todos tomarmos essas considerações não como crítica, mas como ponto de partida. E a razão disso é que vocês, todos os seres humanos, todos os homens, todas as mulheres, nós somos herdeiros da nossa biografia. Então, o mais comum é assim, é inconsciente, não é porque o sujeito decide fazer assim, é inconsciente. Eu fui castigado, eu castigo. Eu fui ameaçado, eu ameaço. Eu fui, e assim por diante. Não é porque a gente decide, não é porque eu decido, vocês decidem. É assim, não é? A nossa estrutura neurológica tem um segmento chamado amígdala. E são duas amígdalas, uma a cada lado do hemisfério cerebral. A gente tem essas duas amígdalas aqui, que são as da laringe, mas temos duas cerebrais. Amígdala, em grego, significa amêndoa, porque a forma dos dois segmentos cerebrais são como duas amêndoazinhas. Agora, elas são superpotentes. Elas têm toda a memória de medo, têm todas as memórias de ameaça, têm todas as memórias de temor. E a amígdala faz assim: não vai acontecer de novo isso que já aconteceu uma vez comigo. E aí a gente reage, não é? E a amígdala existe em todo o sistema nervoso nos seres vivos, biologicamente vivos. Então, qual é a razão pela qual vocês não conseguem, eu também não consigo, chegar junto de um passarinho? Porque tem uma memória ancestral na amígdala do passarinho que diz: eu vou ser atacado. Antes de ser atacado, eu vou me embora, não é?
Vocês também têm isso, eu também tenho isso. Então a gente está num ambiente, começa a correr uma coisa, a gente começa a se defender. Então a amígdala nos protege dessas ameaças, mas também ela faz com que a gente tenha reações intempestivas. Então, eu, vocês, meu filho, minha filha, etc., etc., de vez em quando tem uma criança em casa, a gente dá uma bruta de uma bronca desnecessária no menino ou na menina. E depois a gente diz, que diabo, porque eu dei essa bronca, eu nem sei porquê. Mas veio lá de trás, eu levei uma bronca, quando tinha lá, sei lá, 1 ano de idade, 2 anos de idade. Essa memória fica, e agora o inconsciente diz assim, isso não vai acontecer de novo. Então a gente reage. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é assim, não tomar a minha fala, ou não tomar aquilo que os autores dizem nos livros, como se estivesse atacando vocês. Por favor, não tenho nenhum desejo de dizer assim, os professores são péssimos. Não, ao contrário, os professores são maravilhosos. Agora, eu e vocês, todos nós, temos heranças que fazem com que a gente repita determinadas circunstâncias. E aí vocês vão observar no dia a dia, no cotidiano, e eu também, que muitas circunstâncias do cotidiano geram uma reatividade dentro da gente que a gente administra ou não administra. Às vezes a gente não consegue administrar e reage intempestivamente. Isso ocorre na sala de aula, ocorre quando a gente vai num consultório médico, ocorre na rua, ocorre com uma amiga, ocorre com uma amiga, ocorre com o homem ou a mulher com quem a gente é casado e assim por diante. Então, quando eu estou sinalizando essas questões da avaliação e da possibilidade da ação pedagógica, não é criticando o passado de todos nós, porque nós todos, eu e vocês, somos herdeiros de um passado autoritário. Somos herdeiros de um passado que castigou. Somos herdeiros de um passado que não olhava para as nossas circunstâncias. Então, a minha fala não é para olhar para trás, é para olhar para frente. Daqui para frente, o que eu vou fazer? Não importa se vocês já fizeram testes, ou se eu fiz muito teste absurdo para os meus meninos. Era para reprovar mesmo, eu fiz isso na minha vida, não é? Até o dia que eu consegui compreender que era a repetição daquilo que tinha acontecido comigo e podia ser diferente, não é? Então, toda a minha fala não tem nenhum objetivo de criticar nenhuma conduta e nem questionar nenhuma conduta. Pura e simplesmente assim, vamos olhar de uma forma diferente daquilo que a gente já olhou? Então, se eu e vocês, se nós nos abrirmos para ter um olhar diferente daquilo que aconteceu com a gente e daquilo que a gente já fez, nós vamos ter um outro caminho mais saudável para nós mesmos e para os nossos educandos. Então, essa era a primeira coisa que eu queria colocar do ponto de vista das observações que chegaram aqui na mesa, né? Não tem nenhuma, ao contrário, só tenho elogios aos professores, porque eu acho que a gente recebe salários baixos, a gente se dedica, e etc, etc, não é? Só tenho elogios. Agora, esse elogio implica em que eu possa olhar de uma forma nova para a questão do ensino, a questão da avaliação e assim por diante, né? A questão do currículo por competência é só uma linguagem nova para mim. Então, houve um tempo que a gente falava assim, vou ensinar e ele vai aprender. Depois começou a se falar assim, em habilidades. Agora se fala em competência. O que é aprender? O que é habilidade? O que é competência? É a construção de algoritmos neurológicos no meu sistema nervoso
pelo qual eu possa compreender a realidade, compreender o que ocorre em torno de mim e eu poder fazer alguma coisa. Então, dirigir bem um carro é uma aprendizagem ou uma aprendizagem realizada, é uma habilidade ou é uma competência? Não tem diferença nenhuma. Dirigir bem um carro é uma aprendizagem, um domínio que eu tenho, é uma habilidade ou é uma competência, não tem diferença nenhuma. Então, dizer assim, o currículo é por habilidades, o currículo é por competência, ou o currículo é pela determinação das condutas a serem aprendidas, para mim não tem diferença nenhuma. Só foram autores que ao longo do tempo foram chamando assim. Mas Aristóteles já falava em aprender 300 anos antes de Cristo, não é? Descartes falou na aprendizagem aí no século XVI, Kant falou na aprendizagem e assim por diante. Então, são denominações novas. Currículo por competência é igual a um currículo por habilidade, ou é igual a um currículo por aprendizagens significativas. Para mim não tem são expressões linguísticas, e é claro, vocês vão encontrar nos autores que fizeram essas formulações toda uma escrita, todo um arrazoado, toda uma tentativa de compreensão, de comunicação, etc. Mas não muda. Verdadeiramente, o que ocorre com uma aprendizagem? Chame-se ela de aprendizagem satisfatória, de habilidade adquirida ou de competência adquirida. O que ocorre? Ocorre uma coisa que é assim. Alguma coisa se coloca na frente da gente. Na primeira vez que isso se coloca na frente da gente, é absolutamente desconhecido. O nosso sistema nervoso não tem capacidade de reconhecer essa circunstância. O segundo passo é assim, eu começo a fazer contato com isso que está ocorrendo aqui na minha frente, ativamente. Aí, uma célula nervosa começa a se unir à outra. E ela vai construindo um algoritmo, chamado algoritmo neurológico, de memória. Esse algoritmo neurológico de memória me permite agir. Então, eu vou falar assim de uma coisa que muitos de vocês fazem, e eu também faço, dirigir carro. A primeira vez que eu me coloquei no lugar do motorista, diante de um carro, dentro de um carro, a rua tem 12 metros de largura no mínimo. O carro tem 1,20 m de largura, pois o carro não cabia na rua de 12 metros. Todo indivíduo que começou a aprender a dirigir, senta no lugar do motorista, olha a rua, pois o bendito carro tem 1,20 m e não cabe na rua que tem 12 metros, 14 metros, 16 metros, 18 metros. Não vai passar lá. Aí o instrutor diz, rapaz, fica calmo, experimenta, sai do carro, sai com o carro. Né? Depois de 1 mês, 2 meses, sei lá, treinando, acontece assim, a gente vai tirar uma carta de motorista, a carteira de motorista. A gente já sabe dirigir? Não. Aprendeu para tirar a carta de motorista. Aí vai começar a dirigir e vai achar estranha a rua ainda, as ameaças, etc, etc. Depois de uns 2 anos dirigir o carro, então a gente vai poder dirigir em paz. O que aconteceu? Uma construção, chamem vocês, de uma competência, de uma habilidade ou de uma aprendizagem bem-sucedida. Essa estrutura neurológica, ela não é sequenciada, ela é em rede. Então, sequenciado eu digo como um poste de iluminação na rua, uma luz, outra luz, aí eu ligo aqui e acende todas, não é assim, é em rede. Muitas conexões neurológicas. O nosso sistema nervoso tem 86 milhões de neurônios. Esse é o último cálculo feito aí. 86 milhões de neurônios. Cada um desses 86 milhões de neurônios
tem direito a fazer 1000 conexões. Então, vocês multipliquem 86 milhões de neurônios por 1000, vocês vão saber qual é a capacidade de aprendizagem de cada um de nós. É imensa. Então, o que ocorre? Uma aprendizagem em rede. Aí eu posso utilizar essa informação na hora que eu precisar. Então, vocês estão numa roda de conversa. Estou aqui com Bernadette, aí Bernadette diz assim, rapaz, eu fiz uma viagem para o exterior e estive em Nova York, e eu começo a contar, vi isso, etc, etc. Dentro de mim, na minha estrutura neurológica, desperta assim, rapaz, eu preciso contar uma história também. Eu estive na Patagônia, aí a Bernadette conta a história dela de Nova York, aí eu começo a contar a minha da Patagônia, o que aconteceu, etc. O outro que está aqui viajou para São Paulo, e começa a contar outra história, é em rede, não é linear. Toda aprendizagem é em rede, toda, porque ela vai conectando neurônios, saberes anteriores e saberes posteriores. E cada aprendizagem constrói isso que está se chamando de competência, isso que já se chamou de habilidade, isso que já se chamou de aprendizagem satisfatória. É igualzinho. Então, o que é importante não é essa denominação. O que é importante é eu ajudar o menino a criar o algoritmo neurológico dentro dele. Como que eu faço isso? Trazendo um conteúdo, ajudando a compreender o conteúdo, exercitando o conteúdo, porque a única forma de criar algoritmo neurológico é pela exercitação, avaliação das competências, das habilidades ou das aprendizagens, retomada até que aquilo se torne habitual. Então, quando vocês dirigem bem um carro na rua, é habitual. Quando você começa a falar uma língua estrangeira, é muito estranho. Depois de você falar, é habitual. Então, eu tenho um filho que, com 24 anos, que fez as escolinhas de língua inglesa e fez a Aquibeu, lá na Bahia, etc, etc. Hoje, meu filho vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, etc. Ele fala inglês como um sujeito da terra. Muitas vezes ele serve de auxiliar para o outro, para dar informação para o outro. Eu pergunto, como que você aprendeu, meu filho? Ele diz, eu fiz as escolinhas, mas eu ligo a televisão, eu ligo num programa em inglês. Eu ligo a internet, eu acesso os programas em inglês. Eu converso, pergunto, tudo. Claro, ele vive em casa, ninguém fala inglês, apesar da minha mulher falar e eu arrastar. Mas ninguém fala inglês. Ele tem esse domínio porque foi treinando. Então, chame como a gente quiser. O que vai ocorrer é assim, a aprendizagem precisa ser ativa. O professor precisa ensinar paciência para ajudar o outro a construir um algoritmo de ação ativo, não é? E isso não é só com o ser humano, isso é com todo ser vivo que tem um sistema nervoso. Meu filho agora resolveu ter um cachorro em casa, um cachorrinho. O cachorro é amicíssimo dele, tem 1 mês e meio, 2 meses que está em casa, mas quando eu passo por perto ele sai correndo. Sabe por quê? Porque eu ainda não fiquei lá fazendo coceguinha nele, não fiquei conversando com ele, não fiquei exercitando, não fiquei levando comidinha para ele, etc, etc, etc. Se eu começar a fazer isso, a amígdala dele vai começar a dizer, esse sujeito é meu amigo, como já deve dizer do meu filho, porque meu filho, basta entrar em casa, ele está correndo, ele percebe quando o meu filho vai chegar em casa, imagina. Quando eu vou chegar em casa, ele não quer nem saber. Se eu abro a porta, ele sai correndo, não é? Por quê? Porque a amígdala dele ainda não foi treinado na relação comigo, não é? O sistema nervoso dele não foi treinado. Então, eu repetiria assim para vocês, chame currículo por competência, currículo por habilidade, currículo por aprendizagem satisfatória, não vai mudar nada. O que vai mudar é assim, eu, educador,
vou levar um conteúdo novo para o meu estudante, vou ajudar ele a compreender que se chama assimilar, vou criar exercício para ele treinar até que isso se torne propriedade dele. A hora que se tornar propriedade dele, ele vai pelo mundo e vai usar esse recurso onde ele estiver, né? Segunda coisa, o ensino à distância. O ensino à distância deveria fazer essa mesma coisa. Ou seja, ele deveria propiciar as condições para o sujeito ter a habilidade, ou a competência, ou o conhecimento satisfatório. Então, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu queria ser fotógrafo. Mas meu pai ganhava um salário mínimo e ele tinha uma mulher e 4 filhos para tratar. Aí eu fiquei lá apurrinhando muito a cabeça dele que eu queria uma maquininha fotográfica. Aí um dia ele foi para a rua comigo e sondou os custos das máquinas, etc. E diz assim: meu filho, não tem jeito. Ou eu compro a máquina fotográfica ou a gente não come. Então eu não vou comprar máquina fotográfica porque a gente precisa de comer e sobreviver. Eu esqueci a máquina fotográfica. E uns anos passados aí, eu fui aos Estados Unidos, uns 20 anos passados. E fui com um grupo de familiares e entramos numa super loja daquela, todo mundo sumiu. Eu já não gosto muito de loja, mas todo mundo sumiu. E aí eu encontrei uma gôndola com equipamentos fotográficos. Eu fiquei ali arrastando o inglês, conversando um pouco, etc, etc. Depois de 2 horas, reencontrei com o pessoal e eu tinha uma máquina fotográfica embaixo do braço. Uma chamada máquina fotográfica de entrada. Aí eu cheguei em Salvador, a máquina fotográfica sabia dela, eu não sabia dela. Não sabia como usar, era muito recurso, muito ajuste, etc. Comecei a estudar. Aí eu encontrei um programa na televisão, de uma escola que chama Escola de Fotografia. O rapaz que dá as aulas, começou as aulas assim: eu já ensinei 1000 vezes alguém a usar a máquina fotográfica, mas não aguento mais ensinar isso, porque toda vez repete a mesma coisa. Então, eu vou fazer esse programa aqui para ensinar quem quiser aprender a usar uma máquina fotográfica. Eu disse: bom, é o que eu quero. Aí o segundo recado do sujeito é assim: mas para você aprender a usar uma máquina fotográfica, eu vou dar a lição e você vai ter uma máquina fotográfica do seu lado. Porque eu vou dizer assim: obturador é isso, obturador se usa dessa forma. Pegue sua máquina fotográfica e faça isso para ver como é que utiliza. E assim por diante. Então, por favor, todas as aulas que eu vou dar aula e você vai ter uma máquina fotográfica junto de você para você entender e treinar o que fazer. O ensino à distância, se ele não fizer isso, é aula, não é ensino. O ensino à distância tem que propiciar as condições da compreensão e, ao mesmo tempo, da exercitação. Se ele só propiciar as condições da compreensão, já é alguma coisa, mas é muito pouco. Então, quem ensina à distância deve ter a aula, deve propor exercício. Numa aula subsequente, ele deve perguntar: eu deixei um exercício para você, como foi a sua aprendizagem, etc, etc. Então, o ensino à distância tem que seguir o mesmo algoritmo, que não é porque o projeto quer, é porque esse é o algoritmo neurológico da aprendizagem do ser humano, que é compreender, exercitar, para transformar a aprendizagem numa habilidade, numa competência, num modo de agir, assim por diante. Então, o ensino à distância pode ser eficiente, depende de como ele é feito, né? Se ele for feito pura e simplesmente como dar aula, ele não vai ter lá essas eficiências todas. A segunda, várias pessoas falaram sobre as avaliações externas. Até 1980, em torno de 1980, no mundo inteiro, do Ocidente e do Oriente, se acreditava e continua largamente acreditando
que o único responsável pelo fracasso escolar é o estudante. Estudante que não quer nada, estudante que não estuda, estudante que só quer brincar, estudante que não presta atenção. Sempre foi esse lenga-lenga. Eu comecei a aprender na escola em 1949. Eu já escutava essa lenga-lenga e continuo escutando. Não é? Não é porque vocês querem, porque eu quero, não. É porque essa é a tradição de achar que o estudante é o único responsável pelo fracasso escolar. Pelo sucesso, não. Pelo fracasso. Né? Aí, em torno dos anos 70, dos anos 80, começou a se pensar assim: o estudante individual não é o único responsável pelo fracasso escolar. Pode ser que o responsável pelo fracasso escolar seja o sistema de ensino. Então, o professor faz parte do sistema escolar. A escola faz parte do sistema escolar. A Secretaria Municipal de Educação faz parte do sistema escolar. A Secretaria Estadual de Educação faz parte do sistema escolar. Então, a avaliação chamada de larga escala, ou avaliação externa, como vocês preferirem, ela tem por obrigação detectar a responsabilidade do sistema de ensino na aprendizagem dos estudantes. Agora, como é que o sistema de ensino vai saber se ele produz resultado positivo? A única forma do sistema de ensino saber se ele produz resultado positivo é coletar dados junto ao estudante para saber se o estudante aprendeu. Então, a avaliação de larga escala não é para promover estudante, não é para reprovar estudante, não é para premiar a escola, não é para castigar a escola, é pura e simplesmente para dizer assim: o sistema de ensino está funcionando e os meninos estão aprendendo. Eu contei para vocês a história de lá de Cacoal, que eu ouvi do secretário de Educação. Aquele secretário de Educação tomou a avaliação de larga escala, ou de sistema, ou avaliação externa, a sério. Diz: como que o meu município está com a nota 1.2 em educação, se a nota máxima é 10? 1.2 é 10%. Não pode, vai ter que ter uma atividade, vai ter que investir para melhorar isso. E aí, projeto de trabalho, trabalho dele, trabalho da equipe dele, etc, 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 etc. 8 anos depois, o IDEB não era mais 1.2, era 7.2. Em 8 anos, o IDEB passou de 1.2 para 7.2, cresceu 6 pontos. Então, a avaliação de larga escala, para ele, não foi um castigo, não foi uma ameaça, não, foi um recurso auxiliar que veio para dizer para ele: rapaz, tem que cuidar mais da sua Secretaria de Educação, das suas escolas, dos seus professores, dos estudantes que estão nas escolas, não é? E foi isso que ele fez, ele foi o líder dessa transformação que propiciou essa mudança no município de Cacoal. Isso, gente, o governo federal teria que fazer com as universidades, com os estados. Em vez de fazer isso, o que o governo federal está fazendo é retirando verba, não é? Então, retirando as condições, que é aquilo que o governo federal pode fazer. Agora, o professor na sala de aula, o diretor de escola, vai trabalhar para produzir o efeito positivo. Eu tive numa cidade chamada Itaipava, que tem a cerveja Itaipava, e não é uma cidade, é um distrito de Petrópolis, Itaipava. E eu fui trabalhar numa escola que era um antigo CIEPS, daquele que o Leonel Brizola criou no estado do Rio de Janeiro. A diretora me disse o seguinte: olha, eu estou aqui há 17 anos nessa escola. Eu cheguei aqui, eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 40, como diretora. Essa escola não tinha um vidro nas janelas, não tinha uma carteira inteira, não tinha um chão limpo, não tinha um canteiro fora da escola.
E eu comecei por convidar os professores, vamos ajudar os meninos a aprender, os meninos dessa comunidade. Quando os meninos começaram a aprender, eu chamei os pais, esses seus filhos estão aprendendo. Agora eu preciso do auxílio de vocês. A gente tem vidro quebrado, tem carteira quebrada. Eu preciso da ajuda de vocês para reparar essas coisas. Preciso que vocês tomem conta da escola, para que a gente bota o vidro, mas que não se quebre mais os vidros das janelas. E aí, então, ela me contou o seguinte, que naquele ano que eu estive lá, isso tem uns 6 anos passados, ela disse, eu queria pintar a escola inteira. E eu pedi as tintas corais, eu pedi tinta para pintar a escola inteira. E a empresa me ofereceu as tintas. A empresa diz assim, e que tinta que você precisa? Aí eu encontrei um pai dos alunos que era arquiteto. Ele fez um estudo da escola e disse os tipos de tinta que precisava. Aí eu entreguei para as tintas corais. Aí as tintas corais me deram todas as tintas que eu precisava e que esse arquiteto disse que eram as necessárias. E aí, então, eu convidei os pais da escola. Olha, no fim de semana tal, de sexta a domingo, nós vamos pintar a escola. Eu queria que aqueles de vocês que pudessem estar aqui na escola para ajudar a pintar, viessem. E aqueles que sabem de pintura, viessem também para ajudar os outros a pintar a escola. E eu perguntei, e como foi? Ela disse, no final de semana que nós tínhamos marcado para pintar a escola inteira, vieram 92 pais, entre pais e mães. Vieram pedreiros, pintores, arquitetos e engenheiros, que eram pais dos meninos. E a gente começou a pintar a escola na sexta-feira de noite, depois do expediente, passamos o sábado aqui, e domingo de tarde a escola estava inteira pintada. O que foi que essa diretora fez? Líder. Só liderança, mais nada. A escola é para vocês, a escola é para os filhos de vocês. Essa escola ensina, os seus filhos aprendem. Não é? E aí, então, toda a comunidade começa a investir na escola. Agora, se eu faço avaliação de larga escala e digo assim, o município tal tem tal IDEB, nossa, que coisa horrorosa, etc., etc., não serve para nada, gente. Então, secretários de educação, prefeitos, governadores, diretores de escola, professor na sua sala de aula, tem que olhar assim, qual é o resultado positivo que a minha atividade está produzindo. A avaliação de sistema serve para isso, para dizer para a gente, revelar para a gente a qualidade do desempenho do sistema. Aí tem que chegar na aprendizagem do estudante, porque o resultado do sistema de ensino é o estudante que aprende. Então, por isso, tem a aplicação desses instrumentos aí do Prova Brasil, Provinha Brasil, SAEB, ANA, ENEM, ENAD, etc., né? Então, a avaliação externa é uma necessidade. É uma necessidade para a gente reconhecer como que o sistema está funcionando. Cada diretor poderia fazer isso na sua escola? Claro que sim. Eu tenho 800 estudantes. Quantos estão sendo promovidos? Já começa aí. Os 800 estudantes estão divididos em primeira série, segunda série, terceira. Como que está a primeira série? Como que está a segunda? Como que está a terceira? Não é a avaliação da aprendizagem, já é a avaliação externa à sala de aula. É a avaliação de sistema. Ela é necessária e fundamental. Vocês podem questionar se os instrumentos aplicados são segundo o currículo nacional ou não. Podem, claro que podem, eu também. Mas que a avaliação externa ou a avaliação de larga escala é fundamental, eu não tenho dúvida. É o meio pelo qual a gente passa a tomar consciência de que o estudante não é o único responsável pelo fracasso escolar. Ele faz parte de todo o sistema. Os líderes do sistema devem tomar decisões necessárias para fazer o sistema produzir o resultado que deve produzir, né?
O estudante é responsável, sim. O professor é responsável, sim. O coordenador pedagógico é responsável, sim. O diretor de escola, sim. O secretário de educação, sim, e assim por diante. Todos são. O sistema de ensino é do presidente da República ao professor. Esse é o sistema de ensino. O sistema de aprendizagem é só o estudante. Então, tudo isso aqui tem que funcionar direito para o estudante aprender, não é? Por isso, então, que a avaliação de sistema, ou avaliação de larga escala, como vocês queiram chamar, ela é fundamental. A outra questão que foi colocada é a avaliação emancipatória. Eu quero sinalizar que todas essas denominações, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa, avaliação emancipatória, avaliação, o que mais que tem? Dialética, avaliação dialógica, todas essas denominações deveriam pertencer ao gestor da ação, não à avaliação. O gestor da ação é emancipatório, é formativo, é somativo, ele é dialético, ele é dialógico. A avaliação não. A avaliação só revela a qualidade da realidade. O que se vai fazer com essa revelação é do gestor. Então, o gestor vai usar essa revelação emancipatoriamente, formativamente, somativamente, dialogicamente, dialeticamente e assim por diante. Então, essas denominações não fazem sentido. Essas adjetivações da avaliação não fazem sentido, porque a avaliação é pura e simplesmente investigação da qualidade da realidade. Ponto. O gestor que usa o resultado dessa investigação é que vai ser emancipatório, dialógico, dialético, formativo, etc. Né? Que o gestor da ação pedagógica deve ser emancipatório, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele deve trabalhar para que todos aprendam. E todos aprendendo, todos vão seguir o seu devido caminho. Né? Aí se pergunta sobre a formação. É claro que a nossa formação, infelizmente, ela é distorcida. Eu vou ensinar a avaliação na universidade, eu aprovo e reprovo o estudante em avaliação. Eu teria que ensinar para que todos os estudantes do curso de pedagogia, das licenciaturas, etc., efetivamente aprendessem a usar a avaliação, o planejamento e assim por diante. Não é para aprovar ou reprovar o estudante. Eu vou estar repetindo o mesmo modelo que tem historicamente 500 anos. Reprovar, 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 acreditando que a reprovação vai produzir algum efeito. Produz, botar o menino fora da escola, a exclusão social. Então, eu acho sim que nós, educadores que trabalhamos no ensino universitário, temos que cuidar da formação do estudante, auxiliando o estudante a olhar como ele aprendeu, como foi difícil, como foi estranho, e como ele pode fazer isso de uma forma diferente agora, à medida que ele vai trabalhar como educador. A gente não pode repetir aquilo que a gente aprendeu negativamente. A gente deve repetir aquilo que aprendeu positivamente. E aí, então, nós vamos levar a prática educativa à frente. Aí, então, eu penso que os professores formadores de novos educadores têm que ter um ensino daquela forma que eu disse para vocês, criando novas habilidades para o sujeito se relacionar, tratar da realidade, conviver com a realidade, tomar decisões sobre a realidade. Não adianta eu estudar Marx Weber, Durkheim, decorando e repetindo aqueles conceitos. Eu preciso estudar Marx Weber, Durkheim. Como é que a compreensão desses pesquisadores da sociologia me ajudam a entender o presente, me ajuda a entender os meninos com os quais eu trabalho. Então não basta decorar as definições e colocar nas provas. Posso tirar 10, mas eu não sei o que fazer com aquilo.
Agora, eu preciso entender, sim, como que Marx produziu a compreensão que ele teve sobre a realidade e como eu posso utilizar a mesma metodologia que ele utilizou para compreender a realidade do presente. Senão, é um repeteco que não ajuda a construir nenhuma habilidade, nenhum conhecimento e assim por diante. Então, eu concordo. Nós, educadores que trabalhamos no ensino superior, precisamos também aprender a trabalhar pedagogicamente para que os nossos estudantes criem o algoritmo da memória das suas aprendizagens, né? Fala aqui do número de estudantes por sala de aula. É claro que o número de estudantes ele interfere na possibilidade que eu tenho de atender um ou outro estudante. Mas, nesse momento da nossa história, não tem como reduzir as nossas turmas de estudantes para 15 estudantes por turma, como o governo do Canadá fez. Não tem. Então, eu vou ter mesmo 30 estudantes, vou ter 40 estudantes. E a pergunta que eu tenho que me fazer é assim, como que eu posso ensinar 40 estudantes e eles aprenderem? E aí eu vou inventar metodologias pelas quais eu vou ultrapassar esse dado. Agora, se eu ficar na lamúria, com 30 estudantes não tem como ensinar, eles não vão aprender mesmo, eu vou ficar parado. Mas se eu disser, eu tenho 30 estudantes, o que eu posso fazer para os 30 aprenderem? Não é? Então, vai ter um passo à frente. É o que o meu professor fez quando eu era multirrepetente, eu tinha mais 30 colegas multirrepetentes, se o meu professor dissesse assim, rapaz, 30 repetentes é de lascar para qualquer um, não tem jeito. Aí o meu professor disse assim, se vocês forem bem ensinados, vocês aprenderão, eu vou cuidar de vocês. Ele olhou para frente, não olhou para trás. O mais comum de todo ser humano é olhar para trás, né? Eu perdi as cebolas do Egito, diziam os judeus, né? Quando Moisés tirou todo mundo de lá e levou para o deserto, e daí não tinha mais as cebolas do Egito. Queriam voltar para o Egito? Moisés disse assim, não, vamos para frente, vamos para a terra prometida, vamos para frente, não é? Qualquer lamúria minha de vocês não produz nada. É a mesma coisa que você chegar ao meio-dia em casa, sai daqui hoje, chega ao meio-dia, e esse evento continuasse às 2 horas. Vai fazer o almoço, olha para a despensa, não tem arroz, não tem macarrão, não tem... Aí você diz assim, ih, rapaz, que lasqueira, hein? Vou morrer de fome, volta às 2 horas, estou aqui com fome. Mas o sujeito criativo diz assim, rapaz, tem um pão duro ali, eu vou pegar esse pão, vou cortar, vou botar na frigideira, botar um azeite, esquentar, vou fazer um bifezinho, vou comer e às 2 horas vou estar lá. É olhar para frente, gente, não é? Olhar para a quantidade de sala de aula e dizer é impossível, não vai ajudar em nada. Mas vai ajudar assim, eu tenho 40 estudantes, o que eu posso fazer para esses meninos aprenderem? Olhar para frente e não para trás, né? E a última coisa que quem que está apto à avaliação externa? Eu acho assim que o que vem ocorrendo no Brasil, de uns 50 anos para cá, de ter um currículo nacional, é uma coisa benéfica. Porque o currículo nacional diz assim, tem conteúdos que são universais, conteúdos que são regionais, conteúdos que são locais. As 4 operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir, não pertence de jeito nenhum, nem a lugar nenhum, é universal, não é? A teoria da relatividade não pertence a lugar nenhum, é universal. Agora, a música local é local, a poesia local é local. Então, os instrumentos de coleta de dados para as avaliações de larga escala
seja Provinha Brasil, Prova Brasil, Enem, ENAD, ANA, etc., etc., eles trabalham só com conteúdo universal. Porque não teria como tratar tantos conteúdos regionais quantos são os 5.500 municípios brasileiros. Não teria. Nem teria como trabalhar com as culturas regionais de 25 estados, 26 estados, como nós temos. Então, os testes, os instrumentos de coleta de dados de todas essas avaliações nacionais trabalham com o conteúdo universal, que deveria ser o conteúdo básico de todo o currículo, porque todo estudante, democraticamente, deveria ter a apropriação desses conhecimentos que são universais para ele poder viver bem em qualquer lugar. O currículo local e o currículo regional é para situar o sujeito nessa região e nessa cidade, nesse local. O currículo universal é para que ele amplie a compreensão, alargue o entendimento e a compreensão dele pelo mundo. Eu fiquei impressionado comigo mesmo. A primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, eu fui para Nova York. E uma das coisas que eu fiz em Nova York foi visitar a Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade, para mim, era aquela fotografiazinha que eu sempre via nos livros didáticos de geografia, não é, sobre os Estados Unidos, etc., etc. Chegar no pé da Estátua da Liberdade e olhar aquele troço, a altura que tem, a imensidão que tem, a beleza que tem, amplia, alarga, não é? Aí então vocês vão dizer assim, então todo mundo tem que ir a Nova York para ver a Estátua da Liberdade? Não. Eu, professor, na sala de aula, posso ajudar o menino a, olhando aquela figurinha, olhando aquela historinha, olhando aqueles desenhos, aquelas fotografias, a entender que o mundo é maior do que o quintal da casa dele. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu tinha um tio leproso. E os leprosos viviam confinados num leprosário. E meu tio dizia assim, já estou aqui mais de 12 horas, meu tio dizia assim, meu sobrinho, você tem viajado? Aí eu dizia, meu tio, como é que eu vou viajar? Primeiro que eu sou um menino, segundo lugar, a gente quase que não tem dinheiro para comer, como é que eu vou viajar? Aí ele me dizia assim, e você tem ido brincar na rua vizinha? E na outra rua, depois da rua vizinha? E você tem ido brincar no outro bairro? Eu dizia assim, por que, meu tio? Ele dizia assim, a gente ir para o outro lugar é aprender o modo de ser do outro. É ver o mundo maior do que a sua rua, do que o seu quintal, do que os seus brinquedos. Você vai brincar com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. É isso que faz, gente, o estudo de geografia, de história, de língua portuguesa, de literatura. Ajudar o menino a, sabe, olhar o mundo, que é maior do que a rua da gente, do que o quintal da gente, do que a fala da gente. Muito maior. E isso... Eu acho que os testes de larga escala propõem, não é? Porque eles trabalham com esse nível universal do currículo. Os testes não trabalham, nem podem trabalhar com o nível regional e o nível local. Muitas das reclamações que a gente tem sobre os instrumentos de avaliação, no sistema de avaliação de larga escala ou de avaliação de sistema, como vocês prefiram chamar, eles trabalham só com os conteúdos do nível universal. Não trabalham com o local nem com o regional, porque seria impossível. Eu teria que ter tantos testes quanto são as regiões do país, tantos testes quanto são os estados do país, tantos testes quanto são os municípios do país, isso é impossível. Então, a opção do avaliador é trabalhar com o currículo universal. E vocês podem tomar qualquer prova, a Provinha Brasil, da Prova Brasil, do ANA, do Enem, do ENAD, sempre é o conteúdo universal e nunca o conteúdo regional ou local. Bom,
eu acho que era isso que eu podia colocar para vocês. A gente já está 12h15 aqui. Vocês têm que almoçar e eu também tenho que ir para o aeroporto, porque eu retorno hoje para Salvador. Eu agradeço muito a atenção de vocês, a escuta de vocês até essa hora. Meu e-mail pessoal é ccluquezzi@gmail.com. Vou repetir, ccluquezzi, Luquezzi, como é meu sobrenome, Luckesi, ccluquezzi@gmail.com. Eu mantenho na internet um blog, aliás, eu mantenho dois. Um blog é luquezzi.blogspot.com. É um blog sobre avaliação. Hoje ele tem 130 artigos que está à disposição de vocês todos. E eu mantenho um outro que é sobre atividades lúdicas. É luquezzi002.blogspot.com. Está à disposição de vocês também. Usualmente eu respondo as questões que me chegam e as perguntas, as dúvidas e as colaborações. Está à disposição de vocês o meu e-mail, estão à disposição de vocês os blogs. Muito grato, até qualquer hora. E vamos nessa longa jornada de ensinar e aprender para fazer uma sociedade mais saudável do que aquela que a gente tem. Muito obrigado por vocês todos. Muito grato. Obrigadão.